Já estamos de volta, então, com Abrindo o Jogo nesta terça-feira, segundo bloco com você aqui na TV Horizonte. E neste bloco, conforme prometemos, vamos bater um papo com o Leonardo Barbosa, que já se encontra com a gente aqui presente também de forma online para participar. A gente vai agradecer daqui a pouquinho ao Léo, porque antes, eu quero fazer só uma homenagem aqui, porque tive pouco contato com ele. A nossa baia ali de transmissão no Mineirão, ele ficava há algum tempo atrás, quando ele estava na Transamérica, ela ficava bem acima da Transamérica. Então, assim, era uma linha acima da outra. Então, a gente ficava ali próximo. Eu conversei pouco, mas o pouco que eu sempre conversei foi sempre uma pessoa muito solista, bem educada. É um torcedor símbolo do Cruzeiro e, infelizmente, nos deixou, que é o Pablito, carinhosamente chamado de Pai Blito. A gente vai mostrar uma foto dele aí para você. E é mais uma vítima, né, desta Covid-19, infelizmente, lutou bravamente, deixa um filho pequeno, também tem uma esposa, e hoje eu pude conhecer um pouco mais da história dele. O filho também é órfão de mãe, né? Então agora o Pai Blito deixando seu filho também agora, que Deus possa abençoar a vida desse rapaz, desse menino, dessa criança, que ele possa crescer num meio de muito amor, de muito carinho mesmo, né? Ser bem assistido. E eu deixo aqui a minha solidariedade à família, meu abraço aqui aos familiares do Pablito, que infelizmente nos deixa mais uma vítima desta Covid-19. Força aí, então, aos familiares nesse momento. Que Deus te abençoe também aonde quer que você esteja, viu, Pablito? E parabéns aí pela pessoa que você sempre foi defendendo as cores do Cruzeiro. Bom, vamos trazer aqui agora, então, o Léo está com a gente. Quero agradecer aqui a turma da Federação Mineira, né, o Felipe Chay, toda a assessoria, também o próprio Léo, que se dispôs a estar com a gente. Obrigado, Léo. Boa tarde, grande abraço para você. Boa tarde, Paulinho. Obrigado pelo convite. Obrigado aí ao Lucas. E, Thiagão, parabéns, né? Sei que o momento não é muito ruim para comemorar aniversário, mas fica meu abraço aí. Obrigado, Léo. Obrigado. Na verdade, comemorar a gente tem que comemorar sempre, né? Mas hoje a gente tem que comemorar sem aglomerar, né? O Thiago provavelmente gostaria de estar comemorando. Está 30 hoje, né, Léo? Então, uma data marcante aí. Mas a gente já desejou ele parabéns aqui no primeiro bloco também. E muita saúde, que é o mais importante nesse momento agora. Depois você vai poder comemorar muitos aniversários, viu, Tiagão? E convide a gente, pelo amor de Deus, convide a gente. Pode ter certeza disso, Paulinho. Com muito pagode. Olha, a gente estava discutindo aqui no bloco pagar anterior. Uma porção, pelo menos, né? A gente estava discutindo aqui no bloco anterior essa questão da parada, e é até a enquete do dia hoje do programa, sobre se concorda ou não. E eu falei que a gente tem argumentos suficientes para não concordar, e aí você tem que pegar como parâmetro, eu particularmente penso assim, você pega como parâmetro a ciência, dentro até daquele estudo que você já divulgou nas suas redes sociais, esse é o parâmetro. Então, você não concordar, eu não acho que seja um absurdo, não, né? Mas você concordar também, eu também não vejo como um grande absurdo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o tom da conversa da federação com o governo do estado, foi baseado em quê? Foi nos números, foi na crescente da doença, ou foi numa espécie de o futebol é um exemplo? E aí, sendo um exemplo, a gente também vai colaborar com esse momento complicado. Como é que foi o tom da conversa lá para a gente começar nosso bate-papo aqui? Bom, o tom foi o melhor possível, sabe, Paulinho? Porque desde o ano passado, desde março do ano passado, quando o futebol quando a gente teve a pandemia, que o futebol foi paralisado pela primeira vez, a gente está em contato com o governo do estado, não só com o gabinete do governador, mas com a Secretaria de Estado. E aí eu até queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer ao deputado Zé Guilherme, que é o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, que tem sido um interlocutor fundamental para a federação durante todo esse ano. Então, o nosso contato ele é de parceria, de estar junto, né? A gente está num momento que todo mundo tem que se ajudar, né? Todo mundo tem que abrir mão um pouco, tem que entender o lado do outro, a gente tem que ter muita empatia. Então, desde o início, quando a gente estava discutindo a retomada do futebol lá atrás, o nosso contato com o Estado foi: olha, nós não queremos pressionar o Estado, a gente não quer ir contra o Estado, nós não vamos comprar a briga, não vamos desrespeitar. O que a gente quer é poder voltar ao futebol da forma mais segura possível, aproveitando a condição econômica privilegiada que o futebol profissional tem, que permite a implementação de um protocolo caro, né? Porque é um protocolo muito caro, de testagem, de isolamento e por aí vai. Então, desde o início, a nossa posição, nossa conversa com o governo foi uma conversa de apoio, de auxílio, e vem sendo desde então. E agora não foi diferente. A gente vem tendo conversas semanais lá na própria cidade administrativa e tudo mais, e a gente mostrou a parte científica, a parte médica,
de que os números são muito bons. A CBF aproveitou o Campeonato Brasileiro do ano passado para fazer a maior pesquisa do mundo sobre a prática de futebol na pandemia. Então, a gente tem dados muito consistentes. Mas, por outro lado, a gente entendeu também o apelo da Secretaria e do governo da questão do momento, da questão do exemplo, né? Da questão de tentar conscientizar as pessoas. Então, a gente fez a nossa parte e vai continuar fazendo, de usar o futebol e as partidas como um mecanismo de conscientização, de educação das pessoas, mostrando a força, usando a força do futebol para isso, mas entendeu também que a gente está na fase mais complicada da pandemia até então, que é uma semana muito crítica. Então, foi um consenso, olha, Estado, a gente consegue parar essa semana, perder essas 2 rodadas, jogá-las para frente, não afeta o nosso calendário, não afeta os compromissos com os atletas, os contratos, os patrocinadores, então a gente consegue se ajudar. Então, se há esse... eu entendo que existem os 2 lados, existem argumentos para uns e para outros, alguns são científicos, outros são sentimentais, são sociais, né? Mas, então, a gente consegue abranger os 2, dar esse recado, olha, não há privilégio, o futebol também vai parar, a gente também vai se sacrificar, mas que a gente pode voltar com segurança, né? A gente já vinha realizando partidas durante a onda roxa. Então, o fato de estar em onda roxa para o futebol, do ponto de vista técnico, médico e científico, não é um problema. Tanto que é bem provável que algumas regiões de Minas, inclusive a capital, permaneçam em onda roxa na semana que vem, a gente possa retomar o futebol, mas a gente entendeu também o apelo do governo de que esse é o momento mais crítico, que os números estão, né, nos piores cenários. Então, eu acho que é justo e é sensível que a gente parasse também para dar esse recado e para mostrar que ninguém está ileso, que todo mundo tem que ajudar. Ok, eu vou abrir aqui para o nosso Thiago Fernandes, aí, o aniversariante do dia, perguntar também, o Lucas Borges hoje em dia, mas só deixando aqui um recado, mandou aqui o Luiz Ricardo, do bairro Camargo, mandando um abraço para você, disse que foi professor dele lá na Newton Paiva em Direito Penal, o homem é forte também aí na área do Direito Penal. Vai lá, Thiagão, cuidado pra você não ser preso aí, viu? Boa tarde, Léo, um prazer conversar contigo. Eu também era contrário nesse momento, a gente falou um pouquinho mais cedo aqui no programa, a paralisação do futebol agora, até pelo protocolo que a CBF tem hoje, as federações também aplicam esse protocolo nos jogos dos estaduais. Mas, Léo, a minha dúvida existe algum tipo de temor, seja da CBF ou das federações, de que o futebol possa paralisar novamente lá na frente? Porque, por mais que seja hoje talvez algo que sirva como exemplo, como um símbolo para que as pessoas se conscientizem e permaneçam em casa em meio ao grave momento que nós vivemos aqui da pandemia no Brasil, a gente sabe que a tendência não é 100% melhorar em 12, 10 dias, em 7 dias. Pelo contrário, a gente pode ver que isso pode ser que isso se agrave mais para frente. Mas existe algum tipo de temor, seja das federações ou da Confederação Brasileira de Futebol, de que o esporte seja novamente paralisado lá na frente? Bom, Thiago, na verdade, sim, como você disse, a gente tem que partir da premissa de que a prática do futebol profissional no Brasil é segura, já se mostrou segura, ponto. Então, a prática do futebol, ela não está vinculada a uma melhora de números, ok? Então, a conversa que a gente tem hoje com o governo é assim, se o número bater 1,0, tanto, a gente volta ou não, porque a gente já viu que o futebol, que o protocolo, ele é uma bolha. A gente, né, não tem o público, ele é um ambiente fechado, restrito, controlado, com distanciamento, com testagem ampla. Então, assim, o futebol em si ele não depende de melhora de cenários, até porque eu tenho aprendido muito com essa questão, eu não sou médico, né, eu sou advogado, mas os números, eles demoram para cair. Então, assim, os números que a gente está vendo agora são de 15, 20 dias atrás. Então, os efeitos mesmo do lockdown vão ser sentidos no final da próxima semana e no início da outra. Então, claro que sim, a gente está vivendo um dia de cada vez, mas a conversa nossa com o governo olha, vamos paralisar esses 10 dias, porque aí a tendência no dia 31 é que algumas cidades de Minas, inclusive, saiam da onda roxa, que a gente não tenha
um momento tão crítico e que a gente possa continuar. Então, a gente não está vinculado à melhora ou término ou não da onda roxa, porque é bem provável, inclusive, que em Belo Horizonte a onda roxa seja prorrogada, até porque a gente tem Semana Santa, né? E a gente sabe no Brasil que, infelizmente, feriado é um momento complicado, que as pessoas acabam aglomerando. Então, o futebol ele não depende. A volta do futebol nesse momento, a gente tem que entender que é muito diferente do ano passado. No ano passado, a gente não sabia o que esperar da pandemia, a gente não tinha protocolo, a gente não sabia como agir. Agora a gente já sabe. Então, essa paralisação é muito mais no sentido de dar essa mensagem, de mostrar esse sacrifício. Mas, assim, eu, sinceramente, acredito que a gente volta na semana que vem sem o menor problema. É claro que eu estou falando por Minas Gerais, que é o que eu estou por dentro. A gente sabe que em outros estados, aí em São Paulo, por exemplo, a situação é um pouco mais complicada. E aí, sim, isso vai acabar impactando em cadeia, porque aí eu tenho o calendário da CBF. Então, assim, mas a gente aprendeu desde o ano passado a viver um dia de cada vez, né? Então, assim, pela conversa com o governo, a gente não vai ter problema em voltar no dia 1º, entendeu? Até porque a gente tem autorização das prefeituras para fazer os jogos, vamos voltar a cumprir o protocolo da forma como já vinha sendo feito. Ô, Lucas, fique à vontade de fazer sua pergunta também. Tá, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Até aproveitando o final da sua resposta, então a gente pode cravar que, independentemente dos dados, dos indicadores, do futebol, o governo de Minas tem um compromisso com a Federação Mineira para o retorno de 1º, independentemente da situação sanitária? Sim. Podemos cravar? Pode cravar. Esse é o compromisso, inclusive. Porque quando a gente teve a conversa, a gente falou, olha, nós podemos abrir mão dessas 2 rodadas e voltar no dia 1º. Tanto é que a rodada estava marcada para o dia 30 e para o dia 31. A gente está empurrando a rodada para o dia 1º, que é a quinta-feira, justamente porque os 15 dias da fase crítica da onda roxa terminam no dia 31. Então, assim, a gente não está dependendo da prorrogação ou não da onda roxa. Isso foi algo que ficou acertado. Então, está cravado, os times continuam treinando. Dia 1º a gente tem jogo. Olha, Léo, só para que você possa nos informar aqui, a reunião, a princípio, seria governo e federações, aquela primeira. Essa também foi assim, de ontem. Eu estou perguntando porque em relação a outros esportes, a gente tem Superliga de vôlei, alguma coisa assim. Não que você entre nessa área, mas foi só com a Federação Mineira de Futebol a reunião de ontem ou outras federações também participaram? Não, as reuniões da Federação Mineira foram só da federação. Tiveram outras reuniões, mas assim, na semana passada eu sei que teve com a Federação de Vôlei, mas agora, como já está na fase final, né, a CBV, inclusive, vai fazer uma bolha em Saquarema, não vai ter mais jogos nos estados. Então está levando todo mundo para Saquarema, os jogos vão ser feitos lá. Então ontem a reunião foi só da Federação Mineira de Futebol, com o secretário Fábio Bacheretti. Para a gente fechar aqui, o Thiago Fernandes, no bloco anterior, citou um protocolo da Federação Mineira, da Federação Paulista, né? De fazer uma verdadeira bolha, né? Com os times só jogando e indo para o CT, jogando e indo para o CT. Isso é possível de ser feito aqui? E uma outra coisa que eu te pergunto, você falou aí, tem a questão do calendário nacional, e a gente já teve ontem uma reunião, aliás, ontem não, foi no dia 10, mas hoje alguns vídeos foram divulgados lá do Caboclo, praticamente dizendo que não está nem aí, que vai botar a Copa do Brasil para rolar, brasileiro, porque a Conmebol também vai rolar, Libertadores. Há possibilidades de acontecer aquilo que iria acontecer. Nós temos um Campeonato Paulista em Minas Gerais, o governo abriu também para vocês essa possibilidade, ou você não sabe de nada disso, você quer saber só da Federação Mineira e o resto é... Vamos lá. Quando a gente estava conversando sobre o retorno do futebol no ano passado, a primeira proposta nossa da federação para o governo de Minas era a criação da bolha. Tanto que vocês vão lembrar que a primeira discussão que foi feita, a primeira conversa era essa, era trazer todos os times para Belo Horizonte, levar para o Sesc em Venda Nova, hospedar todo mundo lá, fazer um ambiente controlado e fazer os jogos. Então, assim, esse sempre foi um plano nosso, entendeu? Que depois a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, não precisou fazer, mas ele sempre é um plano B. Mas, a princípio, hoje, a gente não trabalha ainda com essa hipótese, porque, repito, na semana passada, antes da conversa com o governo, a gente tinha autorização de todas as prefeituras para fazer o protocolo, porque o protocolo do futebol se mostrou seguro. Ainda que com deslocamento, ainda que com hospedagem em hotel, ele se mostrou seguro porque a gente tem um protocolo muito bem feito. Então, a gente tem essa carta na manga, mas hoje ainda não é algo que a gente trabalha como concreto. Se for, nós vamos trabalhar para isso. Agora, em relação aos jogos de fora, na semana passada, a realidade era uma, né? A gente não havia a proibição de realização dos jogos
em Minas Gerais. A gente estava na onda roxa, mas estava realizando jogos. A gente tinha, inclusive, né, o governador tinha dado uma entrevista dizendo que os jogos poderiam acontecer. A Federação Paulista procurou a gente, querendo saber se poderia trazer um jogo para cá. Nós dissemos, olha, faça contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, se ela autorizar, a nossa parte não tem problema. A Prefeitura autorizou, porque o Carlos Starling, que é o médico infectologista da Prefeitura de Belo Horizonte, ele fez parte da comissão da CBF, ele participou da elaboração do protocolo, e ele vem acompanhando os números e sabe que o protocolo é seguro. Só que aí, quando foi confirmado o jogo aqui, aí veio a enxurrada de críticas, a questão toda, e aí o governo de Minas recuou, e aí imediatamente a gente acatou o pedido, entramos em contato com a Federação Paulista e dizemos, olha, não vai dar para trazer os jogos de fora. Então, hoje, no cenário atual, não vai ter jogo de fora aqui, de outros estados, né? Só os jogos dos times de Minas. Léo, obrigado pela participação com a gente, mais uma vez, a disponibilidade de estar com a gente aí. Vou te liberar porque está na hora do almoço, né? Você está aí desde cedo aí participando também de outros programas. E agradecer mais uma vez a gente, espera que possa voltar com segurança, como sempre tem sido. E semana que vem a gente volta a ter o Campeonato Mineiro aqui. Um abraço, viu, Léo? Eu que agradeço, que a gente possa, o mais rápido possível, parar de ter pautas de doença, né? E poder falar do futebol mesmo, da parte técnica, né? E tudo mais. Mas conta comigo, obrigado aí, sempre um prazer. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.